A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a pastora Daniele Dourado, da congregação de Bonfinópolis, Goiás. Estou aqui nesse projeto representando a nossa congregação do Residencial Havaí, a pastora Eulina, também aqui de Goiás. Amém? E hoje estaremos meditando o Salmo 118. Já louvo desde já e agradeço pela essa rica oportunidade. Agradeço ao Senhor, agradeço ao nosso pastor presidente, pastora presidente do estado de Goiás, pastora Romênia. E vamos estar meditando nesse salmo abençoado, hino de ações de graças. E a palavra do Senhor nos diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora à casa de Arão, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora aos que temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar espaçoso. O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? O Senhor está comigo, com aqueles que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor a despedaçarei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedaçarei. Cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como fogo de gravetos, pois no nome do Senhor as despedaçarei. Com força me impeliste para me fazeres cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça. Entrarei por elas e louvarei o Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutaste e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Da parte do Senhor se fez isso. Maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nele. Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor, que nos mostrou a luz. Atai a vítima com cordas, atai as pontas do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre.
Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém. Salmo maravilhoso da parte do Senhor, inspirado pelo Senhor. O salmista, ele louva a Deus por ter livrado de muitos inimigos. Este salmo, ele se inicia louvando ao Senhor por seu amor eterno para com o seu povo. Quando o salmista diz, porque a sua benignidade dura para sempre, tanto no versículo 1, no 2 e no 3 e no 4, ele expressa o amor eterno do nosso Deus para com o seu povo. Como no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 16, que o Senhor diz a Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ali ele mostrou o seu amor eterno para com o seu povo. No versículo 5, 6 e 7, o salmista ele declara que o Senhor está com ele. O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? E ele continua a dizer que o Senhor está com ele, né? Também no versículo 5 ele diz que invocou ao Senhor na angústia e o Senhor o ouviu e tirou ele para um lugar espaçoso, um lugar de descanso. Aquele que se refugia no Senhor recebe a certeza da presença, recebe a certeza da sua presença para com ele, para o ajudar, o fortalecer. Como Deus confirmou na vida de Josué, em Josué 1:9, o Senhor disse: Josué, estou contigo, anima-te, esforça-te, tenha bom ânimo, que eu estou contigo, né? Assim é o Senhor conosco. Ele diz: eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, né, para que tema o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? Isaías 51:12. Deus nos prova o quanto Ele é conosco, o quanto Ele nos ajuda, né? E como podemos confiar nele. No versículo 8, o salmista já diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Tanto o versículo 8 quanto o 9, ele enfatiza sobre a confiança no Senhor. Em Jeremias 17, do 5 ao 7, fala de Deus, diz que maldito do homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Mas aquele que confia na sua capacidade, nos seus recursos humanos, sofrerão desilusões, pobreza espiritual e, por fim, a ruína. Então é melhor que confiemos no Senhor. Porque em Jeremias também, 17, diz que bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro, né, que quando vem a sequidão, as suas raízes elas se estendem, né, até ali e vem sendo alimentado, né, vem sendo refrigerado, né, nunca vai vir a sequidão, sempre vai ter a água ali para ela puxar aquela água e se sentir ali, né, mais forte, alimentada, né? E assim
somos nós que confiamos no Senhor, que temos o Senhor como a nossa destra forte. Porque no versículo 10, o salmista diz: todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor a despedaçarei. Tanto no versículo 10, no versículo 11, no versículo 12, né? No versículo 13, o salmista fala da força do Senhor. Primeiro ele diz da confiança, depois ele vem da força. Porque como Davi ali em seu confronto com Golias, se posicionou em nome do Senhor e venceu o gigante. O nome do Senhor há poder, porque o nome do Senhor está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Então, no nome do Senhor é que vencemos. E é no nome do Senhor é que pelejamos as nossas pelejas. E o Senhor pelejará por nós. Né? No versículo 14, o Senhor é a minha força, o meu cântico, e se fez a minha salvação. Em Isaías 12, 2, ele declara que Deus é minha força, Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força. É o meu cântico e se tornou a minha salvação. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é o nosso cântico. O Senhor é a nossa força. O versículo 15 diz que nas tendas dos justos há júbilo, a voz de júbilo, de salvação. A destra do Senhor faz proeza. A destra do Senhor faz proeza. Nós nos alegramos porque sabemos quão poderoso, amoroso, benigno é o nosso Senhor. E a nossa alegria provém da salvação, como a alegria da salvação. Todos os dias pedimos a Deus que venha cada dia mais aumentar em nós a nossa alegria da salvação. No versículo 16, no versículo 17, no versículo 15, na verdade, no versículo 15, no versículo 16, o salmista fala sobre a destra do Senhor. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas, né? Como Moisés declarou em Êxodo 15:6, em seu cântico, o cântico de Moisés, a sua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. A destra do Senhor, a nossa destra forte. E no versículo 18, o salmista declara: o Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. No versículo 19. No versículo 20, esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Todos nós sabemos que Jesus é a porta das ovelhas, que nós, servos do Senhor, os justos, entraremos por ela. No 21 diz: louvar-te-ei, pois me escutaste e fizeste a minha salvação. Já confirmando aqui que o Senhor Jesus é a nossa salvação. No versículo 22, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina.
Jesus aplicou esse versículo a si mesmo, ao ser repudiado pelo seu próprio povo. Porém, a seguir, ele tornou-se a pedra principal da nova casa de Deus, a igreja. Então, ele se tornou a pedra principal. A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal da esquina. E é o nosso Senhor, ao qual a igreja está fundamentada nele, ao qual a igreja está fortalecida nessa pedra. E no versículo 23, da parte do Senhor se fez isso. Maravilhoso é aos nossos olhos. Realmente é muito maravilhoso saber tudo que Deus fez, tudo que o Senhor fez por nós. Não podemos explicar qual tamanha grandeza é o que o Senhor fez. E esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos nele. Que maravilhoso. Aqui o salmista está louvando ao Senhor, está maravilhado de tudo o que o Senhor fez através do nosso Senhor Jesus Cristo, através da salvação que vem pelo Senhor. E no versículo 26 diz: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor, desde a casa do Senhor. Que maravilha, né? E esse versículo se cumpriu quando Jesus, montado naquele jumentinho, ia subindo ali em Jerusalém, e o povo gritando: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. E se cumpriu na vida do nosso Senhor Jesus. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Naquele momento a luz estava ali. A luz estava no meio deles, eles não perceberam, não quiseram ver. No versículo 28, ele diz: tu és o meu Deus, eu te louvarei, tu és o meu Deus, eu te exaltarei. No 29, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. É um salmo de agradecimento ao Senhor. É um salmo de louvor à salvação, é um salmo de louvor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e na vida do salmista naquele momento. Ele louvou a Deus pelos grandes livramentos que ele havia recebido de seus inimigos, mas que ele também foi uma boca de Deus, uma grande profecia ali, que o próprio Senhor Jesus citou esse salmo e cumpriu na vida dele ali naquele momento, ao qual ele subiu ali naquele jumentinho e entrou em Jerusalém. Desde já agradeço por essa rica oportunidade. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?